Adriana Ferraretto, de origem italiana aqui, quase parente da Ferrari. A Adriana, gente, tá brincando porque realmente ela nasceu no Pará, mas só nasceu, né, Adriana? Só nasci. Aí foi para São Paulo já... Um mês depois já fui para São Paulo. mês, pronto. Só fui registrada para lá e depois voltei para São Paulo. E, bom, você trabalha na área de marketing, né? Formação de marketing, em marketing, né? E hoje você atua como coach. Como coach. Coach é um treinador. É um treinador. No meu caso, eu me especializei em orientar carreiras. Então, meu foco é mais corporativo, de ajudar as pessoas a se organizarem com as suas vidas e carreiras. É um técnico. É um técnico que dá suporte para a pessoa tomar decisões aí. Nos dias de hoje é muito comum, né? Sim. O que eu faço na minha vida, né? E tem muitas profissões que a pessoa escolhe ainda por causa dos pais. Sem sombra de dúvida. Tem, né? Tem. A pessoa é impelida. Ou por circunstâncias. Sim. Que muitas vezes queria fazer um curso, mas é caro, o outro não dá, não passou. É o que tem para hoje? É o que tem para hoje. Chega lá na frente, aquela... Insatisfação. Muito comum, né? Muito Você já comum. deve ter ouvido Sim. muito disso. Já o meu amigo Baroni, que eu coincidentemente aqui acabei de descobrir que ele é irmão de uma moça que eu estudei com ela no primário. Meu Deus do céu! Faz tempo, hein? Rapaz, daí nós estávamos conversando aqui nós três, Curitiba é muito pequeno. Perigoso isso, né, Baroni? Bem perigoso. Bem perigoso, né? É que é quase um feudo. Digamos que as características estão presentes. Né? Já o Baroni é ligado ao cinema, é isso? Roteirista. Isso. Roteirista e diretor, né? Como é que está o cinema no Brasil, no Paraná? No Paraná está fraco e no Brasil é uma coisa que está em expansão, mas está capengando ainda. Assim, não, são algumas... Precisa ter muita experiência, muito nome, inclusive, para você... Captar recurso. Isso. Mas a coisa vai... A tendência é andar. É uma... Precisa mais consciência, inclusive, assim, seria mais bacana, a gente vai tentar isso um dia, o lado empresarial para investir no cinema como produto mesmo, como comércio. E não só como arte, porque daí é um pânico, né? Aí fica todo mundo ali, arte, mas só a arte... Não, você tem que saber vender. Tem que saber vender, tem que virar uma empresa. A distribuição no Brasil é muito cara. Que é o que os americanos já fazem isso há muito tempo, né? E funciona. Funciona, né? A gente sabe que sim. Bom, Baroni participou nesse livro aqui como roteirista. Toda história boa tem que ter um roteiro. Isso. É por aí? É por aí. E foi escrito aqui pela minha amiga Adriana. Foi escrito, na verdade, por duas mãos, né, Adriana? Por você e pela Jo. Olha lá, meu pai. Quer ver o livro? Mostra pra você. Mostra então, pessoal de casa. Foi escrito aqui pela Adriana e pela Jo Pavese. Cadê a Jo? A Jo não pôde vir. Não pode vir. Então conta pra gente um pouco da história desse livro aqui, sobre o signo da sombra. Ok. Bom, nós nos unimos, a Jo é psicóloga e coach também, e eu coach, daí nós começamos a discutir questões do cotidiano. A gente se depara com muitas situações no mundo corporativo, em que as pessoas não conseguem dizer não, ou tomam decisões por vaidade, ou por medo de não serem aceitas. Na verdade, muitas das decisões que as pessoas tomam não são porque, de fato, elas queriam aquilo. Mas elas são impelidas por uma coisa chamada ego, que as faz tomar essas decisões. E aí, numa conversa informal, a gente começou a discutir essas experiências que a gente tem no mundo corporativo e nos ocorreu de fazer uma graphic novel. Então, a gente gravou isso, tomando vinho e conversando e batendo papo. É, por isso é bom. E depois a gente mandou para uma transcrição, até a pessoa que transcreveu nos ligou dando risada, que ela disse que foi uma transcrição bem divertida, assim. E a partir dessa história, desse contexto, a gente encontrou aí o que a gente chama de arquétipo, né? E achou um personagem para contar uma história que pudesse retratar um pouco desse processo da sombra e do ego. Vamos falar então desse personagem. Qual é o nome dele? Ele tem um nome? Tem um nome. Na verdade, ele tem duas personalidades. Ele próprio não tem um nome, mas ele tem a sombra e um lado luz dele, né? Então você vai encontrar o Mr. Shadow aí dentro. É um duelo entre o bem e o mal? Mais ou menos isso. Mais ou menos? Mais ou menos isso.
Esse aqui, eu li a sinopse aqui, é a história de um funcionário que surgiu a possibilidade dele assumir um cargo. Um projeto bem importante, assim. Ok. E assumir um cargo, não vou dizer um nome, um projeto, um cargo, enfim, subir dentro da empresa. Ele não soube dizer não? Pois é, então, é exatamente isso. Então ele veio desde a infância com o peso de que tinha que ter sucesso, que precisava fazer as coisas acontecerem. Então você vai entender que tem um aspecto aí do como a nossa formação familiar tem implicação nisso. E ele carregou consigo essa vida toda, inclusive profissional, esse peso de ter que ter êxito, fazer as coisas acontecerem. O tem que é uma expressão muito usual aí, porque tudo que tem que vira uma grande exigência e gera expectativas, né? E aí apareceu um grande projeto e ele precisaria de uma equipe muito grande, precisaria de mais recursos, mas como a sombra, o ego dele se manifestou, ele disse que daria conta de fazer tudo isso com uma equipe bem pequena. A consequência... Ele bateu no peito. Eu dou, por isso o super-herói. Então, bateu assim, eu dou conta de resolver sozinho. É mais ou menos isso. Só que aí os desdobramentos da história é que isso tem uma implicação ruim para a equipe, teve um impacto na família, porque evidentemente isso ocupou dele muito tempo e atenção. Ele perdeu a energia dinâmica dele de fazer as coisas, né? E não vou contar o final do livro, mas assim, ele trouxe consequências que de fato foram negativas nesse processo. Você já viveu algo semelhante? Já vivi, inclusive. Sua vida profissional? Inclusive. Já. Tanto com os meus coaches como eu mesma. Já quis dar uma de super-herói? Eu trabalhei muitos anos na indústria farmacêutica, eu fui gerente de equipes de vendas. E em algum dado momento da minha carreira, eu tinha vontade de mudar, mas tinha medo, por exemplo, de pedir demissão. O que eu vou fazer fora desse processo? Tem muita gente assim, né? É por medo. Tem muita gente hoje que está agarrada no emprego, fazendo o que detesta há mais de 20 anos, mas ele tem medo do mercado de trabalho. Sem dúvida. Por mais experiência que ele tenha. E fica ali sofrendo. Tem algumas variáveis, né? Talvez ele não esteja preparado financeiramente para fazer uma mudança, e isso realmente deixa a pessoa preocupada. Segundo, como é que eu vou colocar a perder tudo que eu já estudei, o que eu fiz? Não será loucura da minha parte, leviandade da minha parte, né? As pessoas questionam isso. E terceiro, será que eu sei fazer alguma coisa fora disso? Onde é que está meu talento? Então, acho que o nosso despertar é para perceber quem que você é na essência sem essas máscaras, né? E sem esses medos. Baroni, já vivenciou algo assim na sua carreira profissional? Eu fui advogado há 25 anos, um dia fiquei... Cara do céu, sério mesmo? 25 anos. E aí, mandou tudo embora? As circunstâncias foram acontecendo, eu falei, chega, está na hora de parar com isso. Vou fazer cinema, que é aquilo que a gente estava conversando no começo. Mas você sabe que a gente dá umas guinadas na vida? Eu fui durante muito tempo bancário e securitário. Olha só. Bradesco, Itaú, ali, aquela vida ali. E um dia mudou, e hoje estou há 10 anos aqui, olhando para o telespectador e o telespectador me olhando. E a gente muda, né? Assim, né? A vida é algo que muitas vezes nos surpreende, né? Mas a gente ser guiado por um talento, né? Porque assim, o teu talento de comunicação é notório, né? Então, imagina você, quanto mais você pode usar isso aqui na TV, você poderia usar isso no banco, né? Tinha efetivamente resultados. Mas aqui se usa com muito mais propriedade, solidez. Acho que a questão é a gente usar os talentos mais que pode, né? Bom, a história é fantástica. Como é que entra o trabalho de um roteirista para arrumar essa história? Do jeito que ela vem para você. Toma que o filho é teu. Toma que o filho é teu. É por aí? Você tem que considerar o seguinte, que elas escreveram quase todos os pontos da história tomando vinho. Então você tem que pensar o que você tira do vinho ali e o que você deixa. Como é que tem aquela frase lá americana que traduzindo para o português é turbilhão de emoções e de pensamentos, né? Que é o brainstorming, né? Sentado ali vai escrevendo. Tudo que vem, né? Sem ordem, sem nada, né? Foi libertador. É isso? E é isso que aconteceu com vocês, né? Brainstorming direto, né? E aí você tem que pensar como você vai ajustar isso aí, porque quando você escreve um roteiro para cinema, isso já me perguntar, você tem que pensar nos planos e nas cenas em movimento. Ok. Quando você vai pensar num roteiro de graphic novel, você tem que mostrar para o público que está lendo que ele vai dar de cara com uma imagem. E essa imagem ela é estanque, então ela vai te passar a informação o tempo todo. Aí você consegue trabalhar o texto com o apoio da imagem, fica uma coisa mais de fácil percepção que o cinema,
que vai mexendo. Se você pegar, não pegar, às vezes no cinema você pega. Mas, digamos assim, o desafio do trabalho é bem igual. Deve ser bacana também, né? É um desafio, não deixa de ser. Todo trabalho é... Bom, nós estamos acostumados a ler o livro tradicional, capítulos, tudo por escrito, contando uma história, que é o que tem aqui. Só que a novidade, pelo menos na área de coach, né? Porque essa técnica chamada graphic novel já é uma tendência, né? Sim. Graphic novel, na verdade, é o quadrinhos, né? Vou mostrar aqui pro pessoal de casa. É uma tendência já, né? Graphic novel. As pessoas têm tido menos tempo para ler e estão muito mais visuais, né? Então a gente optou por fazer uma história em que os desenhos pudessem traduzir muita coisa. Então a pessoa vai ver que tem cor, textura, nota, profundidade, enfim, tem uma série de aspectos que ajuda a compreensão da história. É uma história em quadrinhos. É uma história corporativa em quadrinhos. Corporativa em quadrinhos. Olha que bacana, é extremamente didático. Bem didático. E tem uma proposta que é o seguinte, Mário, é a pessoa despertar para descobrir que ela tem, como é um arquétipo, é um exemplo, ao ler isso as pessoas podem se identificar. Puxa, em alguma maneira de alguma forma eu faço alguma coisa disso. Eu estou vendo aqui que vocês escolheram algumas cores, nuances de cinza, azul, preto. E o que é isso aqui, hein, Barone? Essa utilização de cores é algo... tem um objetivo? Tem. Aí, como você trata muito de sombra, né? A ideia, você pensa, quando está roteirizando, já como você faria, por exemplo, no cinema, a fotografia. Então, a ideia é assim, o personagem se perde tanto naquele turbilhão de coisas, ele está tão envolvido pelo ego, que se chama sombra aí no caso, que nós tiramos todas as cores e deixamos num tom só. Neutro aqui. Por isso, porque na realidade assim, simboliza o que toda essa jornada dele dentro da sombra está com um tom só, ele não percebe nem cor. Não que ele não perceba as cores, mas é que é para ambientar a história e botar o leitor dentro daquela escuridão que como se estivesse dentro da mente dele. Bom, eu já pulei para o final para ver se coloriu novamente. Coloriu, viu, gente? Você vê que eles... Conseguiu. Despertou, né? Contratou um coach? Eu sabia. Esse é o objetivo do coach? Porque esse camarada estava no engodo aqui, né? Estava no engodo. Vou, não vou? Será que eu dou cabo desse trabalho que eu estou almejando, né? Seja de qual for? Estava em dúvida, né? A ideia geral foi ajudá-lo, no caso da história, ela diz que ajudar a pessoa a perceber como ela toma as escolhas e as decisões dela. E o pano de fundo que a gente usa sempre é a pergunta, para que você quer fazer isso? Então a gente quis orientar aqui a pessoa que está lendo a olhar para que você está tomando essas decisões e quem está tomando as decisões no seu lugar. É você ou é a sua sombra que está lá no seu inconsciente? É a esposa. Opa, o cara que é casado sabe, quem manda está ganhando pouco, precisa de promoção, arruma um segundo emprego. Por isso que eu sou solteiro. Na próxima encarnação também quero nascer solteiro, viu, cara? Eu preciso. Não é fácil, porque a mulher... Eu vou fazer uma gráfica novel aí, para o pessoal aprender a ficar... Mas é verdade mesmo, cada um tem o coach que merece, né? Bacana. É assim que funciona o trabalho de um coach, orientar para a pessoa desanuviar a cabeça? Porque muitas vezes, por mais que a gente se considere um bom profissional, chegam momentos na vida que a gente fica naquela encruzilhada, né? Como esse camarada aqui, esse super-herói está, né? É que, na verdade, Mário, se você for olhar, mesmo no mundo da universidade, nós não somos orientados a escolher uma carreira que faça sentido para a nossa vida. Aquilo que você falou no começo, a gente faz porque é o que tinha para fazer, é o que tinha para o momento. Foi uma orientação familiar, enfim. Poucas pessoas, de fato, conseguem juntar esses aspectos. Mas também tem um elemento que o coaching faz, que é o seguinte, a pessoa está no ponto A e quer chegar no ponto B. Mudar de carreira, empreender, ser promovido. Tirar a pessoa daqui para cá é uma grande jornada, porque envolve comportamentos. Às vezes você sabe o que você quer, mas você não sabe como chegar lá. Então, acho que a grande sacada Concordo com você. é E tem outra coisa que eu li esses tempos que diz o seguinte, eu sei o que eu quero, mas eu não quero pagar o preço. Que também é. Que é muitas vezes, né? Qualquer coisa. Eu quero ser cantor.
Ah, que legal, eu estou lá no palco, todo mundo batendo palma, lá. O que eu vou ter que fazer isso? Exato. Quero ser um atleta de alta performance, um vitorioso. Mas se paga o preço, né? Tudo tem um preço. Tudo tem um preço. Então tem que ver se você paga o preço para chegar aqui. Por isso que tem que fazer sentido, porque se aquilo de fato faz sentido, não é porque as pessoas querem, porque a família, porque isso, porque aquilo, é porque para a pessoa aquilo dá conexão e ela fala, puxa, então eu estou envolvida, engajada. Como coach, sempre é tempo de mudar? Sim. Ou chega no momento da vida, claro que tem os impedimentos, né? Doença, idade, sim. Em situações, mas no modo geral assim, sempre é tempo de mudar? Sempre é tempo. A pessoa, entendendo que fazer escolhas... Porque a pessoa, estamos falando aqui do âmbito profissional, porque tem pessoas que trabalham num fel na boca, né? Sim. Né, Baroni? Sim, bastante. Baroni foi 25 anos advogado, exatamente. Chega uma hora... Cansa. Chega! A primeira opção era cinema, o que tinha na época era o direito, não tinha outro. Que coisa, né? É aquilo que a gente falou aqui no começo, né? Que o que coisa, tinha para a época era aquilo lá. A primeira era cinema, daí... Cara, foi com 51 anos, então a resposta é da Adriana, não é minha, né? Mas sempre é tempo. Sempre é tempo. Agora tem aquela história, né, Adriana? Antes um passo na mão do que 2 voando, né? A pessoa tem que fazer as coisas, mas... Tem que ter sabedoria né? prática. Consciente, né? É por isso que um coach costuma ajudar, e eu costumo dizer assim, se você não tem como ter acesso a um coach, lê livros a respeito, vê vídeos na internet, porque assim, a questão tudo tem que ter um planinho de ação, minimamente. Eu tenho que saber onde é lá, é a base, onde é lá, né, que eu quero chegar. Planejamento e minimamente uma disciplina para fazer essas coisas acontecerem. E conhecimento, né? Sobretudo. Não adianta, de repente, eu pegar, tá ligado, a televisão, abrir uma loja. Opa, loja do quê? Eu já vendi, tenho experiência no mercado, conheço, vou tomar na cabeça. Que, aliás, tem muita gente que faz isso, né? Sim. Se aposenta e com salário... E perde todo o dinheiro perde toda aquela poupança da aposentadoria e investe no negócio que não tinha a mínima noção. Sim. Então tem que ser pés no chão. Porque não teve uma preparação, uma pesquisa de mercado. E tem uma coisa que a gente precisa deixar aqui, acho que para os ouvintes, né? As pessoas precisam saber que talentos elas possuem. Isso não é para inglês ver. E talento é nato. É nato. Não se ensina. Conexão neuronal. Eu digo o seguinte, toda sexta-feira o programa abre as portas para o artista. A gente fica impressionado com as coisas que vê, né? Nossa, tem gente que eu acho que nasceu com aquilo lá. Sim. Tem outros que, claro, não sou eu que vou falar pro cara, meu amigo, você não canta, cara. Mas não sou eu que vou. Né? Mas tem pessoas que já têm aquele dom, né? E é isso, dom é dom. E todo mundo nasce com o seu. Com um tipo de dom. A gente pode dizer, alguns nascem com um talento e outros não. Não, todos têm. A questão é resgatar isso, saber quais são e tentar usar ou na carreira... Palavra-chave, como é que você descobre os seus valores natos? Para a gente finalizar. A pessoa precisa identificar os valores, do que ela não abre mão na vida e o que ela faz com muita propriedade. O talento, para você descobrir, fica mais fácil assim, tem que te dar prazer, você precisa saber repetir, as pessoas reconhecem que aquilo é talento, elas pagariam por aquilo, percebe? E você, desde sempre, fez. Se você reunir esses 4 elementos, você pode entender que isso é um talento. É isso. Não é hobby, aí é talento. Editora... Almenara. Vai estar disponível? Já está disponível. Na Livraria Cultura, Livraria Mahatma, está distribuída aí pelas livrarias. Baroni, manda um abraço lá, os irmãos Baroni. Os irmãos Baroni. Pretende roteirizar outro livro? Se te convidarem, eu já sou roteirista oficial delas. Se elas fizerem outro livro, daí eu... Vambora. Já tem aqui, é só pegar cases de empresas que tem muita historinha em quadrinho. A gente está pensando em fazer meio que uma tríade. Conta a história desse cara aqui. Continua contando a história dele. Sim, os desdobramentos. Desdobramento. É isso. Obrigado pela vinda de vocês. Obrigado.